vamos agora meditar na palavra do Senhor. Tem umas revelações tremendas de Deus para nós aqui hoje, viu, queridos? Tremendas, tremendas. Vamos ficar de pé, vamos abrir a nossa Bíblia. Agora eu peço para botar os slides aí com os versículos bíblicos. Olha aí, Gênesis capítulo 22, eu transcrevi esses versículos ali. E se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode, mas é o mesmo que está ali, Bíblia corrigida. Diz assim, Gênesis 22, 1, queridos. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, preste atenção, ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e pô-la sobre Isaque seu filho. A lenha foi colocada sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, e eis um carneiro e não um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e não o cordeiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Você pode dizer amém? Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, Paizinho amado, acabamos de ler ali no telão, Pai, trechos da Tua Santa Palavra. Meu Deus, abençoe-nos nesta hora, prepare os nossos corações para recebermos, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe cada um dos Teus filhos, e sê comigo, usa-me como um canal de bênçãos entre o céu e esta igreja nesta hora, Pai. Que seja dito o que a Tua igreja precisa ouvir, e não o que ela quer ouvir, porque nem sempre o que queremos ouvir, Pai, é o que o Senhor tem a nos dizer. Portanto, Deus, fale conosco nesta hora, em nome de Jesus, amém. Sente, glorificando o nome de Jesus, amém. Queridos, o texto que eu acabo de ler, ele começa com uma frase que nos chamou a atenção. Depois destas coisas. Depois destas coisas. Quem conhece um pouco de Bíblia Sagrada sabe que uma das maneiras de se estudar a Bíblia é fazendo perguntas. E quando você lê uma frase como esta, iniciando um capítulo, a pergunta é óbvia. Depois destas coisas, que coisas são estas?
depois destas coisas. Que coisas? Na verdade, o escritor do livro de Gênesis, ele está se referindo aos dias que antepassaram, aos dias anteriores de Abraão, aos dias passados de Abraão. Ele está dizendo que depois de tudo que Abraão viveu, agora, o que Abraão viveu? O que Abraão viveu? Abraão tinha vivido muitas coisas até então. Se não, queridos, vejamos, no capítulo 12, Deus vai chamar Abraão que morava no meio de um povo pagão, um povo que adorava muitos outros deuses, menos o Deus verdadeiro. No capítulo 12, Deus vai chegar para Abraão e vai falar: Abraão, sai-te da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. São coisas que aconteceram antes do capítulo 22. No capítulo 12 acontece essa chamada de Abraão. No capítulo 13, nós vamos perceber que Abraão tinha levado seus sobrinhos, e no capítulo 13 vai haver uns problemas e seu sobrinho separa dele. No capítulo 14 de Gênesis, nós vamos perceber que Abraão, mesmo não existindo lei, ele paga o dízimo. No capítulo 14 nós vamos ver que mesmo anteriormente à lei dada a Moisés, Abraão, ele paga dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque. No capítulo 15, nós vamos perceber que Deus e Abraão, eles fazem entre si uma aliança. No capítulo 16, depois dessa aliança feita no capítulo 15, nós vamos perceber que Abraão, ele vai tomar uma decisão precipitada, induzindo sua mulher Sara a ter um filho com a escrava. No capítulo 17, Deus vai aparecer para Abraão e vai lhe chamar a atenção. E Deus vai dizer: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus lhe faz uma promessa. Sua esposa não crê na promessa, ela ri da promessa. No capítulo 18, Deus decide não apenas falar com Abraão em visões, Deus decide falar com Abraão não apenas em sonhos. Deus decide visitar pessoalmente Abraão. Deus decide ir à sua casa e ele vai com 2 anjos. Quando chega à casa de Abraão, Deus pergunta: onde está Sara, sua mulher? Abraão responde: ei-la ali na tenda. Aí Deus diz: diga para tua mulher que no tempo determinado voltaremos aqui, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Quando Deus disse isso, a Bíblia diz que Sara não acreditou, ela riu. Ao tempo determinado, ela viu a promessa cumprida. No capítulo 19, Deus vai arrancar Abraão e Ló. Deus vai arrancar, ou na verdade não Abraão e Ló, vai arrancar Deus vai arrancar Ló de Sodoma. Deus vai tirar Ló às pressas de Sodoma, porque Sodoma seria destruída. No capítulo 20, Abraão vai a Gerar, e lá Abraão vai cometer um deslize, e ele vai mentir, vai contar uma meia mentira, dizendo que Sara não é sua mulher, que Sara é sua irmã. No capítulo 21, Abraão, mesmo tendo suas falhas e fraquezas, Deus vai cumprir as promessas na vida de Abraão e vai lhe dar um filho. E a Bíblia diz: visitou o Senhor a Abraão e a Sara, como lhe haviam dito, e lhe deu um filho, e o nome do seu filho é Isaque, que significa riso. Então no capítulo 22, quando a Bíblia fala, e aconteceu depois destas coisas, que coisas? Tudo isso que de forma resumida eu falei para os irmãos do capítulo 12 ao capítulo 21. Nós vamos perceber, então, queridos, que depois destas coisas tudo que eu falei para os irmãos, Deus vai colocar Abraão numa prova. Preste atenção. E aconteceu depois destas coisas, que testou Deus a Abraão.
Depois de tudo isso, Deus vai testar, provar a fidelidade de Abraão. Deus está dizendo que depois de tudo isso que ele viveu, Deus quer saber se ele é realmente fiel. Este homem, Abraão, ele tinha 75 anos de idade quando Deus apareceu a ele pela primeira vez. Abraão nunca tinha visto Deus. Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus. Abraão não sabia quem era Deus. Era a primeira vez que Deus lhe aparecia. E Deus aparece a Abraão e lhe dá uma ordem. E olha que interessante. Ele obedece. Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. E diz a Bíblia que imediatamente Abraão obedeceu. Isso nos chama a atenção. O lugar onde ele morava era um lugar onde se cultuava muitos deuses. Agora chega um Deus estranho para ele, que ele nunca viu, que ele nunca ouviu, fala, sai. Ele não questiona nada, ele simplesmente sai. Queridos, tem muito crente que conhece a Deus. Eu parto do pressuposto, pastor, que todo crente conhece a Deus. Todos nós temos experiência com Deus. Todos nós conhecemos a palavra de Deus. Mas tem tanto crente que Deus fala, faz, e ele não faz. Por isso, queridos, que tem gente que passa tempos e sai tempos, entra anos, sai ano, e a pessoa não sai do lugar, ela está no mesmo lugar. Ela nunca vence, ela nunca prospera, ela não muda, ela não avança. Sabe por quê? Porque não obedece. Abraão não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, nunca tinha tido experiência com Deus. Mas Deus diz, Abraão sai. Abraão saiu. O segredo é obedecer, irmãos. O segredo é obedecer. O segredo para vencer em qualquer área da vida é obedecer a Deus. Não adianta querer coisas novas com projetos velhos, com vida velha, com entulhos velhos, coisas antigas, palavras velhas, atitudes velhas. Nada vai mudar se você não mudar. Você precisa mudar. O que Deus está dizendo para Abraão é que se ele está querendo algo novo, então ele deveria seguir as orientações de Deus. E Abraão entende isso e segue a Deus lá no capítulo 12. Deus, nesse primeiro momento, vai dar duas ordens para Abraão: sai da tua terra. Tem terra que Deus não quer que você esteja nela. Tem lugares que Deus não quer que você esteja neles. Tem lugares que são amaldiçoados por Deus. Se não trocar de lugar, se você não sair de onde Deus mandou, você não vai mudar, não vai prosperar. Não vai, nada vai andar, tudo vai ficar parado. Aquela terra não era para Abraão ficar, porque aquela terra era uma terra maldita. Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma cidade prostituta, uma cidade de tanta idolatria, que havia cerca de 200 deuses. As pessoas sacrificavam seus próprios filhos aos deuses que haviam na cidade de Ur. Ali havia o deus Moloque. O deus Moloque, ele tinha um buraco na barriga, e ali jogavam as crianças dentro. Era uma escultura enorme. Ali dentro da barriga daquela escultura era um buraco, lá dentro era fogo, e as pessoas sacrificavam seus filhos ali ao deus Moloque. Deus disse, sai dessa cidade. Deus disse, não só sai, mas sai também do meio da sua parentela. E aqui o problema de Deus não é com a família. Não é com a família. Deus ama a família, Deus gosta da família, Deus instituiu a família. Mas é porque tem gente que só atrapalha a gente. Tem gente, às vezes, até na família,
que nos faz caminhar para um lugar de derrotas, de fracassos. Deus fala: sai do meio da tua parentela. Se você continuar no meio dessa parentela, Deus disse para Abraão: você não vai chegar a lugar nenhum. Queridos, lugar de Jonas não é no teu barco, é na água. Joga ele na água, porque ele está te atrapalhando. Tem gente, queridos, que é Deus que tem que cuidar dele e não você. Às vezes a gente se apega tanto a determinadas pessoas, não desgruda, não solta e quer cuidar. Mas tem pessoas que você tem que se afastar e deixar Deus cuidar. Se você ficar caminhando com certas pessoas que Deus não quer que você caminhe, você vai ser levado para o deserto que ela está. Ao invés de você tirar ela do deserto, ela que vai levar você para o deserto. Se Deus estiver tratando, deixe Deus tratar. O cara está numa enrascada, está fora da direção de Deus, está no seu barco, está fazendo o quê? Joga fora, sai fora. Tem gente que está cheia de Jonas no seu barco. Tem gente que Deus não quer no seu barco. Acho que Deus está falando com alguém aqui, que tem algumas pessoas em sua companhia que não devem estar na sua companhia. Deus está falando para alguém aqui, que você está se fazendo acompanhar de algumas pessoas, e essas pessoas não te fazem bem. Você sabe que Deus está falando com você. Então, procure saber quem são essas pessoas. Essas pessoas poderão levar você para a perdição. Cuidado, muito cuidado. Quem sabe é um relacionamento. Quem sabe é um amigo de trabalho, é um colega de farra. Cuidado, muito cuidado. Foram duas coisas que Deus diz para Abraão. Primeiro, sai da tua terra. Mas Ele vai dizer, além de sair da tua terra, sai da cidade, sai da parentela. Quando fala de sai da cidade ou sai da terra, é porque tem lugares que você frequenta. Isso aqui é geográfico, sai da terra, sai da geografia, muda a geografia. Quando fala sai da parentela, sai de pessoas, sai de companhias, deixe certas companhias. Aqui deixe certos lugares. Tem lugares que você frequenta que você não deve frequentar. Os lugares que você frequenta vai revelar o que você procura. As pessoas com as quais você convive vai revelar o lugar onde você vai chegar. Porque tem gente que não vai te fazer chegar a lugar nenhum, na verdade. Queridos, e o que é interessante nesse texto de 12, Gênesis 12, é que Abraão ele sai de Ur dos Caldeus e Deus falou: larga esse povo aí, abandona esse povo. Aí ele pegou o pai dele, que fabricava deuses. Olha o primeiro erro aqui, ó. Deus falou: deixa pai, deixa parentela, mas ele leva o pai que fabricava deuses. Deus estava querendo tirar Abraão do meio daqueles deuses. Aí ele leva Abraão, ele leva o pai, Terá, que fabrica deuses. Quando Abraão andou 960 quilômetros, ele chegou na cidade de Harã. E a Bíblia diz que em Harã, o texto fala, Deus matou Terá, pai de Abraão. Deus teve de matar o pai de Abraão, para ele compreender que Deus não queria que a parentela o acompanhasse. Às vezes, você vai ter que matar. Não literalmente, não vai ser um homicida. Mas às vezes você vai ter que fazer algo drástico. E se você não fizer, Deus vai fazer. Lá na frente, teve uma outra confusão. E a confusão agora é com Ló, sobrinho de Abraão, outro parente que ele tinha levado. Percebe que Deus dá uma instrução: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Ele leva o pai e ele leva o sobrinho. O pai Deus tem que matar no meio do caminho. Aí Ló, ele arruma uma confusão lá.
E Deus manda largar, larga, separa. Deus manda ele sair, Abraão sair de perto. Mas pastor, como é que eu vou fazer? Eu não sei para onde ir, eu não tenho quem deixar. Não importa. Se Deus mandou, Deus está com você. Você vai chegar a um porto seguro. Você vai chegar do lado de lá. É do lado de lá que está a promessa de Deus. Deus faz duas promessas para Abraão. Primeiro, Deus fala: eu vou te dar uma terra. Preste atenção. Deus falou: sai da terra, deixa essa terra. Aí Deus faz uma promessa: eu vou te dar uma terra. Tira da terra, mas promete uma terra. Aí Deus tira da família, da parentela, e Deus faz uma outra promessa: eu vou te dar outras famílias. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te dar uma outra família. Vou fazer você próspero. Mas como vai ser isso? Deus disse: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um Isaac. E desse filho que eu vou te dar, virá uma grande descendência. Abraão meio que fica na dúvida, meio que não acreditando. E Deus queria mostrar para ele. E Deus chama ele para fora da tenda e fala: Abraão, olha as estrelas dos céus, dá uma contadinha nelas. Você consegue? Não. Pois é, assim será a sua descendência, como os grãos da areia do mar. Deus tira de uma família, mas Deus dá outra família. Deus tira de uma terra, mas Deus vai dar outra terra. E Deus vai dizer para ele: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou te tirando da sua família, mas em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Os que te abençoarem, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Aí, queridos, depois disso, Deus refaz a promessa, confirma a promessa. Abraão anda mais 660 quilômetros a pé, chega a Canaã. Abraão, ele está disposto a obedecer a Deus. Quando ele chega em Canaã, ele percebe que a primeira promessa se cumpre. Apesar dele ter ido ao Egito por causa da fome e tal, ele volta e observa que realmente a terra que Deus deu para ele manava leite e mel. O tempo foi passando, a promessa da terra já havia se cumprido, mas a promessa do filho está demorando, não acontece. Mas a verdade é que 25 anos depois, já com 100 anos, nasce o Isaac, o filho da promessa, aquele de quem Deus prometeu que faria uma grande nação. Preste atenção, ele começou a andar com Deus quando saiu lá de Ur, com 75 anos. Dos 75 anos até os 100 anos, passaram-se 25 anos. E aqui em Gênesis 22, quando Isaac foi sacrificado, alguns estudiosos dizem que ele tinha cerca de 13 anos. Então prestem atenção, foram 25 anos andando com Deus, aguardando a promessa. Isaac aqui agora tem 13, então são cerca de 13 mais 25, 38 anos. Se Abraão foi chamado aos 75, o filho nasceu aos 100 anos, e agora aqui no 22, capítulo 22, ele tem 13 anos, a gente pode afirmar que Abraão já está caminhando com Deus faz 38 anos. Já tem 38 anos que Abraão conhece a Deus. Tem 38 anos que Abraão anda com Deus. Tem 38 anos que Abraão está vivendo milagres do lado de Deus. Tem 38 anos que Abraão sai de uma cidade promíscua. Tem 38 anos que Abraão experimenta Deus de todos os dias ou de todos os lados. Esse homem, ele tem tanta moral com Deus, Abraão, ele tem tanta moral com Deus, que Isaías 41:8, Deus diz: Abraão, meu amigo. Abraão tinha tanta proximidade com Deus, que lá em Isaías, Deus vai chamá-lo de meu amigo. Abraão era um homem de altares. Hebreus capítulo 11 vai dar conta disso. Agora, a Bíblia diz que depois desses 38 anos,
de relacionamento entre Abraão e Deus, 38 anos de milagres, de uma história maravilhosa. Aí aparece uma vírgula, e o texto vai dizer: depois destas coisas, Deus prova a Abraão. Queridos, eu quero então falar para os irmãos a mensagem que está proposta a partir de agora. Eu quero falar com você sobre como vencer provações, ou como passar pelas provações. Porque depois de todo esse tempo de intimidade de Abraão com Deus, Deus vai provar Abraão, Deus vai colocar Abraão à prova. E aí, nós vamos perceber que, para a gente ser aprovado nas nossas provações, a gente precisa reconhecer que a prova, às vezes ela vem de Deus. A prova vem de Deus. Reconhecer se a prova vem de Deus. Se a prova vem de Deus, nós vamos vencer. Olha só, quem foi que colocou Abraão à prova? Foi Deus. Quando eu não reconheço que foi Deus que me colocou na prova, aí eu boto culpa em todo mundo. É o diabo, é o demônio, a gente demoniza tudo. Mas às vezes foi Deus que colocou na prova. Por algum motivo, Deus está provando você. Deus está provando a mim. Quem permitiu a provação de Jó? Não foi Deus? Quem foi que levou Jesus para ser tentado no deserto? Não foi Deus? Quem foi que levou os israelitas a perambular 40 anos no deserto? Se você não sabe, foi Deus. Deuteronômio 27:5 diz assim: Deus diz para Israel: eu vos fiz passar 40 anos pelo deserto. Foi Deus que colocou eles na prova. Foi Deus. Agora a pergunta é: por que que Deus prova o seu povo? Por que que Deus prova você? Por que que Deus prova a mim? Primeiro, porque Ele é o oleiro. A Bíblia diz que Ele é o oleiro. O que que o oleiro faz? Amassa o barro. Amassa o barro. Você não é barro de Deus? Você não foi formado do barro? Deus é o oleiro. Segundo, por que que Deus prova o seu povo? Primeiro, porque Ele é o oleiro. Segundo, porque Ele é o ourives. O que que o ourives faz? O ourives põe no fogo, põe na prova. Você sabe como que é que o refinador refina? Como que ele faz? Como que o ourives faz para refinar a prata? Como que ele faz? Para ele tratar a prata, o ouro, coloca no fogo, a não sei quantos mil graus, e aí ele retira aquilo do fogo, e ele dá uma olhada, não está bom, ele coloca no fogo de novo, tira do fogo, dá uma olhada, não está bom. E como é que ele sabe o ponto? É quando ele olha para a prata, e ele tem que ver refletido na prata o seu rosto. Só esse momento é que ele sabe que já está bom. Somente quando ele vê refletindo o seu rosto é que ele entende que não precisa mais botar no fogo. Quando Deus olha para você, será que você está refletindo a glória de Deus? Se não, Deus vai te jogar no fogo de novo. Você sabia que nós temos que refletir o caráter e a glória de Deus, Claudenise? Quando Deus olha para você, Deus se vê em você. Então, às vezes, Deus está nos burilando, Deus está nos lapidando. A prova é o momento de Deus forjar o nosso caráter, arrancar de nós os carrapichos, retirar de nós, talvez,
nem vocês sabem, coisas que nem vocês sabem. Mas Deus sabe que precisa ser tirado. Eu não tenho dúvidas que no meio de nós tem muitas pessoas que estão passando por provas. Não demonize essa prova, não murmure nessa prova, porque pode ter sido Deus que te colocou aí para Ele te lapidar, para Ele te preparar para um outro nível de vida que Ele quer te levar. Deus quer te levar para uma outra dimensão, mas é necessário que você passe por isso. Comece a ver a vida assim, comece a observar nesse ângulo. Talvez você vai compreender por que você está passando por tudo isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não é teólogo, Deus é pedagogo, e Ele quer nos ensinar nas provações da vida. Tudo que Deus permite é porque Ele tem uma lição para ensinar. E aquela frase conhecida, né? Na escola secular, nós aprendemos a lição e depois fazemos a prova. Com Deus é diferente. Ele bota na prova. Primeiro a prova, depois a lição. Bota na prova para a gente aprender a lição. Talvez você está se perguntando: mas pastor, eu tenho sido fiel, eu sempre fui fiel, e estou no deserto, já não sei quantos anos faz. Isso não quer dizer nada não. O fato de você ser fiel talvez seja o motivo porque você está no deserto. Ah, então eu devo ser infiel? Não. Olha só, Sadraque, Mesaque, Abidnego eram fiéis. Foram poupados da fornalha de fogo ardente? Não. Daniel era fiel. Foi poupado da cova dos leões? Não. O apóstolo Paulo, por ser fiel e obedecer a Deus, ele foi levado à prisão. Então, você é fiel? Talvez até por isso você está passando por uma prova. Mas seja como Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja como Daniel, seja como o apóstolo Paulo, ser fiel até a morte, porque tem uma coroa reservada para você. Não desista, não volte atrás, não se preocupe. Foi exatamente por ser fiel que Estevão foi apedrejado. Foi por conta da fidelidade dele. Agora existe uma diferença muito grande, queridos, em passar por uma prova sendo infiel e passar por uma prova sendo fiel. Se você passar por uma prova sendo infiel, Jesus não vai estar lá para te socorrer. Mas se você passar por uma prova sendo fiel, Ele vai entrar com você na fornalha de fogo ardente e nenhum fio da sua cabeça vai se queimar. Se você passar por uma prova sendo fiel, você poderá ser jogado na cova dos leões, mas eles não vão te comer. Se você passar por uma prova, querido, e vier a ser apedrejado, os céus vão se abrir, os anjos vão descer, e você vai subir, e vai estar do lado do Senhor Jesus. Estar na prova com Jesus, não tem problema, é fichinha. O problema é passar na prova sem Jesus, porque sem Jesus você vai sucumbir, você não vai dar conta. Então, queridos, como ser aprovado nas provações? Reconheça que a prova às vezes vem de Deus e você precisa identificar. Segundo, queridos, meu Deus, 20 e 40. Segundo, ofereça o melhor para Deus, para você vencer as provas. Versículo 2 do texto que nós lemos, 22, 2. Toma agora o teu filho,
o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Toma teu filho, teu único filho. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha, Abraão, existe uma aliança entre eu e você, só tem um nome, é Isaque. Deus está dizendo, seus erros do passado não vão impedir o meu projeto na sua vida. Queridos, e aqui o que eu acho lindo, é que quando Deus tem uma aliança conosco, o nosso passado não é levado em conta, os nossos erros não são lançados na nossa cara. Você erra, você cai, tropeça, mas Deus continua te amando. Deus continua te amando. Ele vai te perdoar, Ele não vai desistir de você. Quantos erros Abraão cometeu ali atrás, mas Deus ainda está dizendo, existe uma aliança. Nada do que você fez outrora vai diminuir o amor de Deus por você. Isso é extraordinário. Ele olha Abraão e diz, o teu filho, o único filho. Por que Deus não olha para Abraão e diz, Abraão, faz aí um sacrifício? Porque Abraão era muito rico, Abraão tinha muitos animais. Se Deus fala, faz o sacrifício, ele ia pegar qualquer animal. Mas Deus não queria isso de Abraão. Se Deus fala para Abraão, Abraão, mate teu filho, ele não ia matar Israel ou Isaque, ele ia matar Ismael, que era o filho da escrava. Mas aqui Deus dá detalhe, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Irmãos, oferecer qualquer oferta para Deus é fácil, oferecer qualquer sacrifício para Deus é fácil. Eu quero ver se Deus te pedir o teu melhor. Eu quero ver se Deus te pedir algo que lhe valha alguma coisa, algo que te custe alguma coisa. Eu quero ver isso. Um dia, lá na eira de Araúna, Davi disse, olha, eu não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada, tem que ter valor. Se Abraão sacrificasse um gado qualquer dos que ele tinha, para Deus não ia ter valor nenhum. Para Abraão era sobra, era do que ele tinha em abundância. Mas Deus pede o que ele tem de mais precioso, Deus pede o que ele tem de mais valor. Deus pede para ele o seu filho Isaque. Queridos, é fácil oferecer para Deus qualquer coisa, é fácil, mas oferecer o nosso Isaque, só se tiver muita fé e confiança em Deus como Abraão. Olha, queridos, nós temos tempo para tudo. A gente tem tempo para estudar, a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para projetar, a gente tem tempo para viajar, a gente tem tempo para passear, a gente tem tempo para tudo, mas para Deus, só o resto do nosso tempo. E aí, queridos, a pergunta que se faz, já pensou se Deus fosse nos abençoar na proporção, ou fosse dedicar a nós na proporção que nós nos dedicamos a Ele? Muitos aqui talvez não receberia nada de Deus, porque talvez não dedica nada para Deus do seu tempo. E aí, queridos, a gente come em bom restaurante, hospeda em bons hotéis, tira férias, viaja, compra as melhores roupas, bons calçados, carro zero. Para Deus, moedas. Deus pediu para Abraão o que lhe custava alguma coisa. Deus pediu para Abraão Isaque. Quando você for dar ou for oferecer alguma coisa para Deus, faça o seu melhor. Quando você for dar uma contribuição para os projetos da igreja que visa a salvação de almas ali naquela cidade, dê alguma coisa que te custe algum valor. Dê um valor que lhe custe alguma coisa. Não dê moedas, não dê sobra, dê primícia, porque Deus vai honrar você. Deus sempre quer o nosso melhor. Como ser, queridos?
aprovado nas provações. Reconheça que a prova vem de Deus. Ofereça o melhor para Deus. Terceiro, obedeça à vontade de Deus. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e disse a Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que lhe dissera. Querido, a palavra Moriá no hebraico significa lugar mostrado por Deus. Lugar mostrado por Deus. É o significado da palavra Moriá. Te pergunto, os seus projetos estão sendo dirigidos por Deus, estão sendo mostrados por Deus? Você está caminhando para onde Deus está apontando, para onde Deus está mostrando? A gente muda de cidade, de país, de emprego. Os solteiros começam a namorar, trocam de namoro, larga a mulher, casa de novo. E depois diz, Deus, mas Deus, por que o Senhor permitiu isso? Onde é que o Senhor estava? Estava exatamente no mesmo lugar que Ele continua sempre, no trono. Mas às vezes você não buscou a direção dEle. Parece, queridos, que a gente só corre atrás de Deus quando nós precisamos. Só quando a gente está na prova que a gente vai atrás de Deus. É difícil obedecer à vontade de Deus. Deus falou para Abraão e diz a Bíblia que ele levantou-se de madrugada bem cedo, preparou tudo e obedeceu. Muitas das vezes a gente toma decisões erradas, precipitadas, porque a gente foge, corre da direção e da orientação de Deus. Querido, não tome decisão precipitada, tome decisão dirigida por Deus, obedeça a voz de Deus, obedeça a direção de Deus, ouça a voz de Deus, atente ao que está escrito aqui na palavra de Deus, ouça os guias espirituais que Deus colocou sobre a sua vida. Lá em Hebreus 13, diz o seguinte: obedecei a vossos pastores. Em outra versão, obedecei os vossos guias. Obedecei os vossos guias, porque são eles que velam por vossas almas, e são eles que hão de dar conta delas. Eu vejo tantas pessoas que não obedecem à liderança espiritual. Chega para conversar com o pastor dá uma direção e fala: sai desse caminho que isso é treva, não vá nessa direção que é morte. Mas a pessoa prefere seguir o seu próprio caminho a ouvir a voz de Deus dita por um guia espiritual, dita por um pastor. Por isso, muitas pessoas entram em fracassos porque não obedecem à voz de Deus. Abraão, quando Deus o chamou, diz a Bíblia que de madrugada ele se levantou e foi. Como ser aprovado nas provações? Reconheça que a prova vem de Deus, ofereça o melhor para Deus, obedeça à vontade de Deus, mas também tem que separar o santo do profano. E eu vou dizer para os irmãos o que é isso. Versículo 4 vai dizer, queria pedir para o pessoal do mídia ir deixando esses versículos para mim, que essa mensagem é expositiva. Bote o 22:4, aqueles slides, por favor. O versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. O versículo 5 vai dizer, e disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Queridos, esse tempo é antes da lei. A lei veio muitos anos depois com Moisés. Mas mesmo sem lei, Abraão sabia que lugar de jumento não é no altar. Lugar de jumento não é no altar, sem lei, mas Abraão sabia. Porque quando chega no pé do Monte Moriá, Abraão fala para os seus moços: olha, eu vou deixar aqui o jumento, eu não posso subir com o jumento para o altar.
Eu vou deixar o jumento aqui. E o que que Abraão faz? Abraão tira a madeira, tira a lenha que está sobre o jumento, deixa o jumento lá no pé do Monte Moriá. Ele pega a lenha que está sobre o jumento, coloca sobre Isaac. E quem vai levar a lenha subindo o monte não vai ser o jumento, vai ser Isaac. Porque lá no altar não é lugar de jumento, separando o profano do sagrado. Queridos, Abraão poderia ter deixado o jumento subir o Moriá, levando a lenha. Mas a Bíblia diz que quando Abraão viu o Moriá de longe, ele disse: tira a lenha do jumento e põe sobre o menino. Primeiro, queridos, quero dizer para os irmãos o que acontece daqui em diante. Isso é profético. Isso é profético. Ao final da mensagem os irmãos compreenderão. Primeiro, isso é profético. Segundo, lugar de jumento não é no altar. O que significa jumento aqui? Trazendo para a nossa realidade. Jumento, querido, são aqueles probleminhas que você diz que não tem nada a ver. É o fato de sermos uma igreja que não preserva mais a sã doutrina, os bons costumes. Porque hoje, na atualidade, no mundo atual, nós somos uma igreja que o crente adultera e ele sobe no altar. Tem que separar o santo do profano. O crente se prostitui e sobe no altar para cantar, no ministério de louvor ou não. A gente é uma igreja que bebe uma cervejinha, depois vem tomar a ceia do Senhor. Estou falando da igreja aqui não, estou falando da igreja dos dias atuais, que tem crentes nessas circunstâncias. A gente é uma igreja onde as pessoas não sabem escolher roupas, por exemplo, para ir no shopping, para ir no culto, para ir no cinema, para ir numa festa. Nós somos uma igreja onde as pessoas posam nuas e postam nas redes sociais, onde os homens posam de sunga nas redes sociais. Essa é a igreja odierna, essa é a igreja do momento. A gente é uma igreja onde o homossexual estão sentados nos bancos, comendo a ceia, e às vezes até subindo no altar para cantar, pregar. Muitas igrejas, onde é que vai parar? O problema, queridos, é que a gente se acostuma com muitas coisas que não deveríamos nos acostumar. E uma das razões para permitir lutas e provas é esse tipo de coisa. A gente precisa de arrancar das nossas vidas algumas coisas. Tem muitas coisas que não podem vir para o altar. A pessoa às vezes é pior do que o ateu, que é aquele que crê em Deus e vive como se ele nunca existisse. Fato, querido, de um carro ficar na garagem, não faz daquele carro uma garagem, ou não faz da pessoa. O fato de uma pessoa ficar na garagem não faz dela um carro. Assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Não adianta nada vir à igreja e trazer os jumentinhos de estimação. De nada adianta. Como vai a sua vida? Como vão os seus relacionamentos? Como vai o seu namoro? Prostituição sempre foi pecado, e essa Bíblia não mudou, continua sendo. Adultério é pecado, trair marido é pecado, trair esposa é pecado. Tudo isso é pecado. Talvez o milagre não chegou na sua vida ainda, porque você está vivendo uma vida de pecado. Querido, o barco, ele pode e deve estar na água, mas a água jamais pode estar dentro do barco. Queridos, a igreja está nesse mundo, mas jamais esse mundo pecaminoso pode fazer parte da nossa vida. Jamais. Jamais. Repense hoje. Repense hoje, reflita hoje. Faça uma reflexão, veja o que precisa ser abandonado na sua vida. Abandone de uma vez por todas, para que você chegue em Moriá, com o coração limpo, com mãos limpas,
e você possa alcançar o milagre de Deus. Amém? Como ser aprovado nas provações? Reconheça que a prova vem de Deus, ofereça o melhor para Deus, obedeça à vontade de Deus, separe o santo do profano. E viva sempre acreditando no milagre. Versículo 5: E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Isso aqui a gente está cansado de falar, né? Eles chegam no pé do Monte Moriá, o jumento fica lá embaixo, e Abraão fala para os seus servos. Olha, Abraão fala para os seus servos: fiquem aqui com o jumento, porque eu e o Isaac, nós iremos até ali em cima, no Monte Moriá, adorar. E depois de adorado, eu e o Isaac, vamos voltar para estar de novo com vocês. Irmãos, Abraão estava subindo para sacrificar. Abraão estava subindo ele estava levando lenha, ele estava levando fogo, ele estava levando cutelo. Ele estava subindo para matar o filho. Mas ele cria no milagre de Deus, de tal forma que ele disse: olha, vocês ficam aqui, nós vamos ali, a gente vai adorar a Deus, mas nós vamos voltar, ele vai voltar comigo, o milagre vai acontecer, eu não sei o que, mas Deus vai fazer alguma coisa. Creia no milagre, irmãos, viva uma vida de milagre, viva uma vida de fé, viva uma vida maiúscula na presença de Deus. Mas ele não vai matar o rapaz? Como que nós tornaremos a voz se ele vai matar? Capítulo 11 de Hebreus diz que Abraão creu contra a esperança. Olha só, Abraão creu contra a esperança. Querido, não há nenhum registro de ressurreição na Bíblia até essa data. Até esse episódio de Gênesis 22, que Deus mandou matar Isaac, não havia nenhum episódio de ressurreição. Mas Abraão, ele creu com tanta convicção, que ele disse para os moços: eu vou subir, eu vou adorar, mas eu vou voltar. Eu imagino que ele tenha pensado: ainda que meu filho se torne cinzas em cima daquele altar, ainda que o fogo consuma meu filho, eu creio que Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho, e ele vai voltar comigo. Ele vai voltar comigo. Querido, Abraão acredita que vai matar o menino, mas ela acredita que o menino vai ressurgir. Isso é fé demais, isso é muita fé. É fé além do que eu próprio consigo imaginar. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Ele enxerga a ressurreição, mesmo depois que o filho se tornasse cinza. Ele vê bênção na maldição. Ele acredita no milagre, mesmo vivendo numa situação de desesperança nessa noite. Creia no milagre. Deus pode fazer aquilo que você não está vendo, Ele pode fazer. Porventura, existiria alguma coisa demasiadamente grande para Deus? Claro que não. Queridos, nós vamos avançar aqui um pouquinho. Eu acredito que você crê em milagre. Eu acredito que você crê na bênção, que você crê na sua vitória. Então, fiquem aqui, que eu e o menino vamos subir. Queridos, lá vão os dois subindo, Isaac e Abraão, subindo o Monte Moriá. Lá embaixo está o jumento e os servos, dois meninos. Isaac está subindo com a lenha nas costas. No meio da caminhada, quebra-se o silêncio e faz-se uma pergunta: Pai, o fogo está aí nas tuas mãos, o cutelo também, eu estou levando a madeira, mas Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Queridos, sabe onde a mente de Abraão voltou? 38 anos atrás, quando Deus disse: sai de Ur, porque aí em Ur dos caldeus tem um Deus chamado Moloque.
Ele tem 20 metros de altura, a barriga dele tem um buraco e ele é de bronze, aonde os pais pegam seus filhos e sacrificam. Aí Deus disse para Abraão 38 anos atrás: larga isso aí, Abraão, sai dessa terra, esses sacrifícios eu não aprovo. Aí Abraão pensa: mas agora Deus manda eu matar o meu filho. Sabe que dá um nó na cabeça de Abraão? Deus diz para Abraão: Abraão, eu sou um Deus diferente, sai daí dessa terra, sai dessa cidade, eu aborreço os sacrifícios humanos. Mas agora Deus está mandando Abraão sacrificar o filho. Sacrificar o filho e dar a Moloque é a mesma coisa, é matar o filho, sacrifício humano. Quem sabe a mente de Abraão entrou em parafuso. É hora de murmurar, é hora de dizer para seu filho: seu Deus, o meu Deus, ele nos enganou, Isaac. Há 38 anos ele falou que não era para a gente sair de lá daquela cidade onde ofereciam filhos em sacrifícios humanos. Agora ele manda eu te oferecer. Ele me enganou. Talvez Abraão pudesse dizer isso para filho, mas Abraão não fez isso. Durante 38 anos ele andou com Deus e Deus nunca o decepcionou. Aí Abraão fala para o seu filho: filho, fique tranquilo, Deus proverá para si o cordeiro. Queridos, isso é profético. Lembra que eu falei que isso é profético? Quando Isaac pergunta para o pai: pai, aí está a lenha, aí está o cutelo, aqui está a madeira, mas onde está o cordeiro? Queridos, isso estava apontando para Jesus Cristo. Só quem foi capaz de responder essa pergunta, muito tempo depois, Débora Vieira, foi João Batista. Quando Jesus vai chegando ali, João Batista o vê vindo. João Batista, ele grita numa alta voz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só João Batista, vários séculos depois, foi capaz de dar essa resposta. Mas pai, onde está o Cordeiro? Muitos séculos se passaram e João Batista é que deu essa resposta: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão diz para ele: filho, Deus proverá para si o Cordeiro. E aí eu quero, para concluir, avançando aqui um pouco para concluir, eu quero que você preste bem atenção nessa fase final. Eu preciso te dizer duas coisas e você precisa compreender bem isso. A primeira é que essa pergunta ela é profética, como já foi dito, e só João Batista pôde respondê-la anos depois. Pai, onde está o Cordeiro? Essa pergunta ela é profética porque ela ecoou na humanidade durante muitos séculos e ninguém tinha essa resposta. A palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É como se a humanidade perguntasse: Deus, cadê o Cordeiro? Deus, cadê o sacrifício vicário? Quando seremos alcançados e salvos? Deus, onde está o Cordeiro? Deus respondeu profeticamente a pergunta de Isaac? Não. Foi João Batista quando estava no Jordão. E a segunda coisa, queridos, a primeira é que essa pergunta é profética, e a segunda é acerca do Monte Moriá. Vocês devem conhecer a cúpula dourada que existe lá em Israel. O Monte Moriá, ele fica exatamente onde está aquela cúpula. Quantos já viram aquela cúpula dourada? Que é o domo da rocha. Aquela cúpula dourada, ela está exatamente sobre o Monte Moriá. Ela é também chamada Mesquita de Omar. Ela está lá em Jerusalém. E o Monte Moriá é um dos montes de Sião. Quando você for em Jerusalém, você vai lá no Monte Moriá, você vai lá na cúpula dourada, você vai conhecer esse lugar.
Abraão subiu o monte, queridos, com Isaac. Abraão subiu o monte Moriá com Isaac. Abraão tira a madeira do jumento e coloca sobre os ombros de Isaac. Ali no monte Moriá, existem vários montes próximos. Tem o monte Moriá. Sobre esse monte foram construídos os templos, o de Salomão, foram construídos templos de Herodes, os templos foram construídos ali. Desses templos não se tem mais nada, só um muro de arrimo, lá embaixo do Monte Moriá, que é o chamado, os restos de um muro, é o chamado Muro das Lamentações. É como se tivesse, como se isso aqui tudo, o púlpito fosse um monte, tem uma barreirinha de muro lá embaixo, que é o muro de arrimo, é o Muro das Lamentações, só tem isso. Lá em cima tem a cúpula dourada. E para que os irmãos compreendam, tem vários montes. Tem o Monte Moriá, onde está a cúpula dourada, onde existiu o templo, onde o templo vai ser reconstruído. Os templos de Jerusalém, o templo de Salomão está sobre o Monte Moriá. Logo do lado tem a cidade de Davi. Do outro lado tem o Monte das Oliveiras, onde está o Jardim de Getsemane. Mais à esquerda está o Monte Caveira. De todos os montes ali em Sião, o Monte Caveira, ele é o mais baixo, mais baixinho de todos eles. E aí, queridos, Isaac, ele vai até Moriá no jumentinho. Jesus, quando ele chega em Jerusalém, ele também vai montado no jumentinho. Isaac, ele carregou a madeira lá de baixo até lá em cima do Monte Moriá. Jesus, ele sobe o Monte Caveira carregando também a madeira, carregando a cruz. Isaac, ele sobe o Monte Moriá acompanhado tão somente do Pai. Jesus, ele sobe o Monte Caveira abandonado pelo Pai. Jesus, ou Isaac, só tem o Pai. Isaac naquela caminhada só tem o Pai. Jesus, quando ele sobe o Monte Caveira carregando a cruz, ele tem uma multidão, mas ele nunca se sentiu tão sozinho. Cuidado, não se iluda com os aplausos da multidão. Aqueles que comem os pães que se multiplicam são os mesmos que gritam, crucificam. Cuidado, não se iluda. Isaac, ele sobe o Monte Moriá depois de ter passado uma noite isolado dentro de uma tenda com seu pai e os servos de seu pai, que estavam se protegendo das tempestades do deserto e das feras do deserto. Isaac, ele sobe ali então o Monte Moriá depois de uma noite guardado numa tenda. Jesus, ele sobe o Monte Caveira depois de uma noite guardado na prisão, na casa do sumo sacerdote Caifás. Depois de ter sido traído por um dos seus, depois de ter sido esbofeteado, cuspido, rasgaram-lhe suas vestes, colocaram uma coroa de espinho nele. Essa foi a última noite de Jesus antes de subir o Monte Caveira. Isaac, lá em cima do Monte Moriá, ele foi amarrado com cordas. Jesus, lá em cima do Monte Caveira, ele foi amarrado com pregos. Isaac, ele sobe perguntando: Pai, onde está o cordeiro? Jesus, ele sobe o Monte Caveira em silêncio, como um cordeiro mudo quando é levado para o matador. Para Abraão, no momento do sacrifício, teve Jeová Jiré, porque quando Abraão levanta a sua mão com o cutelo para imolar o seu filho, uma voz do céu grita: Abraão, Abraão, não faças isso.
Abraão então olha para um lado e ele vai ver um carneiro e não um cordeiro. E isso tem um significado. A diferença do carneiro e do cordeiro é que o carneiro, ele é adulto. O cordeiro, ele é jovem, com menos de 1 ano. O cordeiro, com menos de 1 ano, ele ainda não teve relacionamento sexual. Ele é puro. Ele é puro. Ele é limpo. O cordeiro não poderia ser dado naquele momento, porque ele só viria quase 2.000 anos, 4.000 anos depois. O cordeiro era Jesus. Então ali, quando Isaac olha, ele não podia ver um cordeiro. Deus mandou um carneiro. Mas quando ele olha, não tinha nada antes, mas agora tem. É milagre. É o milagre de Deus. Você pode não acreditar. Você pode pensar que não tem jeito, que o seu problema não tem solução, mas você vai olhar para o lado e você vai ver a sua vitória, você vai ver o socorro de Deus, porque Deus faz aquilo que você não faz, Deus tem aquilo que você não tem, Deus vê aquilo que você não vê. Então você vai contemplar o seu milagre do seu lado, Deus vai colocá-lo aí. Abraão, ele teve Jeová Jiré e ele disse: Deus proverá. Mas Jesus lá em cima do Monte Caveira, ele não vai ter Jeová Jiré. Ele era o Jeová Jiré. Mas naquele momento, lá em cima, ele vai gritar: Deus meu, Deus meu. Quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Abraão teve o socorro do pai lá no Monte Moriá, mas Jesus lá no Monte Caveira não teve o socorro do pai. Isaac desce do Monte Moriá com vida. Jesus desce do Monte Caveira morto. Agora segura essa. Da casa de Abraão até o pé do Monte Moriá foram 3 dias. A Bíblia diz que ao 3º dia, Abraão viu o lugar. Ao terceiro dia. Olha, da casa de Abraão até Moriá são 3 dias de viagem. Isso significa, quando Abraão desceu com Isaac, isso significa que daqui até o retorno à sua casa ele levaria mais 3 dias. Ou seja, 3 dias depois do milagre, Isaac estaria de volta lá na sua casa com a sua família. Jesus, lá no Monte Caveira, ele desceu morto, mas 3 dias depois, ele ressuscitou, e ele veio para a sua igreja, e ele teve de novo com o seu povo. Fique de pé em nome de Jesus Cristo.